Alô, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo aí, então, tranquilo, então? Já deram um ok, né? E vamos começar, então, a falar sobre riscos estratégicos. Você consegue avaliar, neste momento turbulento, extremamente volátil, os seus riscos estratégicos? Então, vamos bater um papo, vou mudar hoje a forma de fazer o webinar, vou mais conversar com vocês e trocar mais experiências com vocês, porque como a situação nossa do Brasil hoje está extremamente volátil, estamos vivendo uma tempestade perfeita, a área de riscos corporativos deveria estar atrelada, cerrada, junto à área de planejamento estratégico. E isso, infelizmente, não ocorre. Infelizmente, não ocorre. Né? A alta gestão, conselho de administração, os C-level acabam, na verdade, tentando fazer aquilo que eles acham, não chamam a área de risco para ele estar trocando ideias, como manda, na verdade, né, as melhores práticas, entre elas o COSO ERM 2017, que é integrando a estratégia junto com o desempenho. E isso não ocorre, infelizmente. O que eu falo? Estamos vivendo aí uma tempestade perfeita em termos de volatilidade, na verdade, né? Em termos de você ser extremamente turbulento, né? Porque estamos vivendo hoje um mundo VUCA, integrado com o mundo Bunny. Então, o VUCA ele é extremamente volátil, na realidade, muda, né? A mudança ela é constante. Estamos vivendo numa incerteza muito grande. A gente vai falar os eventos que são mais complexos e incertos em termos de Brasil. Isso impacta diretamente as empresas hoje em dia, impacta os consumidores. Então, isso é um ponto fundamental para a gente poder estar olhando e observando, tá certo? Ele é, na verdade, complexo, porque tem a questão da interconectividade, tem a questão da interdependência entre os eventos. Nós temos que analisar e olhar sobre essa ótica, não podemos ficar simplesmente fazendo análises segregadas, então temos que ver o que um interfere no outro, obrigatoriamente, e é complexo, tá certo? Então nós temos a complexidade, a ambiguidade, temos a incerteza, tá certo? E temos o mundo que é volátil. Então, fundamental, isso é um lado. O outro lado é o lado bunny, na verdade, né? O B, que é o B do ansioso, eu não posso ser, na verdade, desculpe, é que é B, é que não pode ser frágil, é que eu não posso deixar, né, de ficar atrelado, na verdade, exposto a determinados riscos. Então, eu tenho que me preparar para receber o impacto, recebendo esse impacto, eu tenho que me reinventar, eu tenho que me readaptar para sair da crise, sair da pancada que eu vou levar mais forte. E isso, a área de risco tem que ter plenas condições de entregar isso para a empresa. O A do Bunny é que tem que ser ansioso no quesito que eu tenho que tentar fazer o correto e vou errar. Então, a empresa tem que aceitar esse erro e eu tenho que corrigir rápido esse erro. Então, isso é um ponto fundamental. Se eu ficar sentado esperando a melhor oportunidade ou sentado esperando a melhor condição, eu não saio do lugar. Muito pelo contrário, eu ando para trás, tá certo? O N é do não linear, ou seja, eu tenho que andar numa velocidade exponencial. O que eu fazia em um ano, eu tenho que fazer em 4 meses, obrigatoriamente. Então, isso aí entra a questão da mágica hoje corporativa, tem que andar muito rápido. E o I é o incompreensível. Eu tenho que estar ciente que os momentos do mercado, que o mercado em si, tá certo? Vai estar mudando constantemente. E eu tenho que estar me adaptando constantemente. Então, esse mundo Bunny, na verdade, junto com o VUCA, ele criou uma quarta revolução industrial que não é apenas tecnológica, senhores. Ela é antropológica. É isso que nós temos que entender. Ela é antropológica, tá certo? Tem que entender, na verdade, o que está ocorrendo, estar ciente do contexto que eu estou vivendo, para eu estar fazendo as assertivas que eu tenho que fazer da vida, né? O COSO RM, de novo, ele força, ele descreve, ele bate, ele mudou. Nós tínhamos o 2004, o COSO RM 2004, onde era mais tradicional. O 2017, ele mudou radicalmente a forma de se trabalhar, porque criou-se o quê? Ele criou, na verdade, uma dupla, que são irmãos siameses, que é a área de risco com a área de planejamento estratégico. Ou seja, as empresas ainda não praticam isso. A área de planejamento estratégico tem que fazer o seu plano integrado com a área de riscos. Pergunto, isso acontece?
Não, isso não acontece. Primeiro se faz o plano estratégico, planejamento estratégico, o pessoal visualiza, integra, discute, senta, mas ninguém pensa em risco, tá certo? E não chama a área competente para poder discutir com eles. Então, isso é fundamental. Quando o plano está pronto, entrega para a área de risco, dá uma verificada. O que está completamente errado, tá certo? E por que está errado? Porque a empresa tem que fazer e construir a quatro mãos para saber o quê? Quais são, na verdade, né, os riscos que o planejamento estratégico está exposto. Número 1, tenho que saber se os objetivos que estão sendo traçados, elaborados, fazem parte especificamente da sua missão, que é o core, e que estão dentro do seu apetite de risco. Aí tem um outro ponto importante. Pouquíssimas empresas no Brasil possuem apetite ao risco. Então, as pessoas fazem meio que no olhômetro, meio que no cheiro, porque não sabe até quanto que pode arriscar, até onde que tem que arriscar, tá certo? E isso é meio generalizado, tá, gente? É meio generalizado. Temos a área bancária, que é uma área que é regrada, né, por quesitos regulatórios, que também não tem isso muito claro. Faz o RAS, tal, ele tem mais ou menos isso claro. Mas a área empresarial, 0.0. Não tem claramente, tem que ir até aqui. Não tem, não existe isso, tá certo? Vocês podem falar que tem, que está saindo um relatório, para inglês ver. É para inglês ver, na verdade. E se os objetivos estratégicos, junto com a sua estratégia, a quais riscos que eles estão expostos e o que pode colocar isso, interferir isso no respectivo desempenho da empresa. Então, eu tenho que olhar sobre essa ótica. Eu, área de riscos, a área de planejamento estratégico. E eu tenho que estar orientando os executivos nesse sentido. Orientando, questionando-os, tá certo? Alertando-os de maneira enfática. Eu não posso ficar no veja bem. Eu não posso ficar igual o bolachinho em boca de velho e não falar, tem que ser falado de maneira clara, objetiva. E isso, senhores, também falta um pouco da atitude da nossa parte, tá certo? Preciso saber o portfólio de riscos que vão interferir no desempenho. Qual desempenho? Os resultados da empresa, os que podem interferir. Eu não tenho bola de cristal, então eu vou levantar hipóteses. Eu vou levantar, na verdade, se as incertezas podem ser concretizadas, materializadas ou não. Ok? É a probabilidade. E tem que estimar muito bem estimado, muito bem levantado, quais serão as consequências disso. Por que isso é importante? Porque, na verdade, hoje, por legislação, os senhores estão assumindo o risco. E assumindo o risco, a empresa assumindo o risco, é risco assumido. Tá certo? Risco assumido é dolo eventual, senhores. Caso venha a ser um risco negativo. Dolo eventual. Os executivos e os conselhos serão responsabilizados por isso. Por esse motivo é que eu estou batendo com vocês aqui e falando claramente que nós temos que ter, na verdade, uma responsabilidade muito maior. E temos que ir na área de planejamento estratégico, bater na porta e falar assim, escuta, eu quero participar. Eu tenho que participar, porque eu sou corresponsável. Porque na hora do vamos ver, na hora que o juiz perguntar, o senhor foi lá perguntar se os riscos estavam levantados, eu vou ficar com cara de pastel e falar o seguinte, não sabia, não deixaram eu participar. Tem que participar, gente. Nós temos que entrar e temos que participar. Então, isso é importante, tá certo? Eu tenho que saber, por exemplo, de maneira muito clara, o propósito da minha empresa, a missão que ocorre e os valores. Porque esses três quesitos são balizas para eu estar colocando os objetivos e a minha estratégia dentro dessas balizas e saber, dentro dessas balizas, quais riscos eu tenho. Então, eu não posso deixar, não devo deixar, tenho que alertar, tá certo? Caso saiam dessas balizas. Isso que é importante saber. Então, eu tenho que estar olhando para fora o tempo inteiro, eu tenho que saber se eu vou inovar, se eu vou lançar novos produtos, se eu vou mudar o modelo de negócio, se eu tenho que reter talentos, se eu dependo de retenção de talentos, eu tenho que saber isso tudo. E saber a conjuntura externa aonde eu vou estar envolvido. Então, eu tenho que enxergar quais incertezas críticas, na verdade, o meu mercado,
a minha empresa está exposta. Então, primeiro tem que saber as variáveis externas, exógenas, na verdade, fora da empresa, que poderão impactar a minha empresa. E tem que olhar que variáveis internas também, que são críticas, que serão afetadas e que poderão afetar os meus objetivos. Então, é um casamento que eu faço com o olhar de fora e com o olhar de dentro. Obrigatório. O olhar de risco. Então, isso é importante. Isso é o que eu tenho que fazer em termos de integração. Por isso que eu falo que são irmãs siamesas. A área de riscos e a área de planejamento estratégico, certo? Então, isso é importante. E esses olhos que nós temos que estar olhando, não é com os olhos somente da gestão, da alta gestão, do conselho ou do C-Level. Eu tenho que olhar com os olhos de riscos, obrigatoriamente. Porque o pessoal executivo está olhando com o olhar de negócio, de business, e eu tenho que olhar com o olhar de risco. Olhando com o olhar de risco, eu vou dar um suporte técnico operacional, tá certo? Para que a empresa esteja protegida, para que o negócio esteja protegido, tá certo? E eu não posso traçar os meus objetivos estratégicos pensando somente na melhor situação, no melhor contexto. Eu tenho que saber qual contexto é real, tá certo? Minha Patrícia, qual ligação o senhor faz com os riscos estratégicos com o Open Bank? Então, o Open Bank, na verdade, ele pode ser um risco estratégico dependendo da operação que a empresa faz. A dependência que ele vai ter do Open Bank, por exemplo. O Open Bank hoje, né, o Pix, na verdade, que é o Open Bank, né, hoje é o trivial, tem que ter isso aqui na mão. Compensa eu ter isso aqui no modelo de negócio? Vou ter isso no modelo de negócio? Quais riscos eu tenho no Open Bank? Risco, por exemplo, de ter fraude no Open Bank. É grande, é pequena, é menor, é maior, tem que avaliar. Compensa eu ter, não compensa eu ter? Se eu não tiver, eu perco cliente, perco fatias do mercado, tem que ser avaliado. Então, o risco estratégico entra para avaliar isso daqui. Vou usar essa ferramenta? Então, esse é um ponto fundamental para poder estar traçando, tá certo? Então, esse é um ponto para poder estar pensando nesse sentido, tá certo? As incertezas, na realidade, não vão ser traçadas nesse escuro. Então, eu tenho que verificar, na verdade, colocar o objetivo que aonde que você quer chegar, em qual patamar você quer atingir, né? E se as incertezas podem ou não, né, deixar que isso venha acontecer, né? Se as condições internas permitem, se eu tenho estrutura, né, interna para suportar isso daí, tá? Então, eu tenho que identificar claramente essas incertezas, né? Mesmo que eu esteja vendo-as de maneira meio obscura ainda. Eu tenho que pesquisar isso daí. Então, vamos ver hoje, por exemplo, quais incertezas críticas hoje o Brasil vive. E não sou eu que falo isso daqui. Quem faz isso daqui são os analistas hoje, econômicos, os cenaristas, todo mundo está falando um pouquinho sobre isso daqui. A primeira incerteza que o pessoal fala é o seguinte, é a recuperação da economia, que o Paulo Guedes fala que foi em V, muitos dos cenaristas que estão traçando o cenário do Brasil falam que é o voo da galinha. Levanta e depois cai, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Mas a questão da economia tem a ver com o desenrolar da pandemia. Ou seja, a variante Delta, que no Brasil não explodiu, por N motivos, mas qual vai ser esse desenrolar? Porque tem países lá fora hoje que a variante Delta impactou. Como é que vai ser esse desenrolar da pandemia? Porque se a gente não se livrar da pandemia, quando eu falo se livrar, não gerenciar a pandemia, não colocá-la num patamar que seja gerenciável, a economia não retoma, gente. Não adianta. E outro ponto importante, a economia do Brasil, segundo o próprio presidente do Banco Central falou, Roberto Campos Neto, com o dinheiro somente público, não vai decolar. Eu preciso de investidores externos. Preciso de investidores externos. É necessário. É um fator crítico de sucesso. Não tem jeito. Então, eu tenho que atrair investimento para o Brasil, o que está difícil hoje em dia, tá certo? Porque o Brasil está derrapando. Derrapando não só na economia, mas derrapando, inclusive, em função de uma outra incerteza, que é o quê? O ruído político, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. A instabilidade política é grande. Quando a gente fala em instabilidade política,
Não estou falando em ruptura, né, institucional, constitucional, tem um golpe de Estado. Embora o Bolsonaro até pense nisso de vez em quando, tá certo? Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando no ruído. Porque esse ruído, essa instabilidade, essas bravatas que ele fala, vai, não vai, volta, não volta, tá certo? E tem gente que apoia isso daí, isso é para engajar, né, a turma política dele, o eleitorado dele. É engajamento que ele está fazendo. Então ele bate, né, que a gente brinca, ele morde e assopra. Morde e assopra, tá certo? E isso cria um ruído muito grande e uma instabilidade muito grande no país, porque mexe com toda a economia, mexe com o investidor do lado de fora. Ele não quer colocar o dinheiro onde tem ruído o tempo inteiro, senão o custo sobe. Nós vamos pegar somente fundos podres, os fundos abutres, que vêm aqui somente para sugar. Vai cobrar uns juros do cão, que obviamente vai colocar dinheiro num país que está instável politicamente, obrigatoriamente ele vai cobrar um juros muito maior, tá certo? E para nós não compensa isso, tá certo? Tanto é que o Pércio Arida falou que o Brasil hoje é um pária para os investidores externos. Tem os juros está baixo lá fora, né? Tem dinheiro sobrando lá fora, e ele não quer colocar aqui dentro. Não nesse momento. Não nesse momento. Então nós estamos vivendo essa instabilidade. Então isso é um ponto, né, focal para entender que as atitudes, né, do nosso presidente translocada, tá certo? Tem que ser avaliada. Tem que ser avaliada. Tem que ser raciocinada para ver que isso impacta o meu negócio. Então, a pandemia está indo bem ou está indo mal? A gestão da pandemia está indo bem ou está indo mal? Eu tenho que pensar sobre isso. Isso é uma incerteza que está no cenário. Segundo ponto, essa instabilidade, esse ruído político, essa gestão política que tem que ser feita, né, entre os poderes, a tensão que é causada, a corda sendo esticada, como se fala, tá certo? Como eles mesmos falam. Isso está errado, mas está acontecendo. E se está acontecendo, eu, como gestor disso, tenho que pensar, junto com a área de planejamento estratégico, que isso pode impactar a minha empresa, o meu negócio em si, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. Então, resumindo, o mercado já concluiu que isso é uma bravata que o Bolsonaro faz, é uma estratégia que ele usa para poder manter a base fiel dele do eleitorado. Segundo falam, né, os cenaristas aí, né, os economistas aí hoje, de maneira muito clara, tá certo? E uma terceira incerteza. Então, a primeira é a pandemia, como eu estou fazendo a gestão dela, eu que eu falo Brasil, né, se estou indo bem, estou indo mal, tá certo? A segunda, esse ruído político que influencia barbaramente na economia, tá certo? Influencia na economia, temos que estar claro em relação a isso. Se isso não diminuir, se isso não zerar, que seria o ideal, na verdade, a economia não vai decolar, tá certo? Tanto é que o PIB desse ano é um PIBinho, como falava o Paulo Guedes, antigamente, pagou com a língua, né? Porque falava isso daí e acabou se comprovando. E para o ano que vem, nós temos uma situação mais difícil, que é um ano de eleitoral, tá certo? Aonde vai ter uma polarização muito grande, tá certo? Então, a tendência é diminuir muito o PIB. Já tem projeções sendo feitas que vai ser em torno de menos de 1% o crescimento do PIB. Menos de 1%. Ou seja, nada. Nada. Então, senhores, temos que enxergar isso e verificar isso pela frente. A economia hoje ela não decola, não decola. A inflação hoje ela está alta. Para segurar a inflação, eu preciso elevar os juros. Né? Hoje está sendo a notícia no jornal que os bancos já levantaram, já alteraram os juros. Então, isso é ruim para tentar segurar a inflação. A inflação tem um ponto positivo para o governo, porque diminui a dívida interna temporariamente. Por que temporariamente? Quero que ele começar a fazer, né, as atualizações, né, de juros para o funcionalismo público, isso começa a subir de novo, tá certo? Hoje ela cai porque a base, na verdade, né, o orçamento que ele tem é fixo. Então, a inflação subindo, ela é desvalorizada, cai para baixo. É temporário isso daqui. Isso é temporário, tá certo? Mas isso acontece e é um jogo que o pessoal faz. Isso é puramente matemática, tá certo? Mas não reflete a realidade. Então, esse é um ponto importante. Ok?
Marcos Mendes. Atenção, é só para o pai Bolsonaro, o STF também trabalha dentro da Constituição, o Congresso ajuda. Olha, Márcio, na minha opinião, Marcos Mendes, na minha opinião, o Bolsonaro, como presidente da República, ele tem a obrigação moral e constitucional de ser o grande maestro do nosso país. E como grande maestro, ele tem que saber jogar. Tem que saber jogar. E ele não tem sabido jogar, desculpe, na minha humilde opinião. Por quê? Porque ele tensiona. Então, se ele vai para um comício falar que o Supremo, né, os ministros são aquilo, são vagabundos, pelo amor de Deus, isso não existe, né? Desculpe, isso não existe. Você quer revolução? Então nós vamos virar uma Venezuela da vida? E se isso acontecer aqui no Brasil, nós tivermos um golpe de Estado, seremos uma Venezuela, porque nenhum país vai colocar dinheiro aqui dentro mais. Tchau. Acabou. Você pensa que isso não vai acontecer? Isso vai acontecer. Então, se você quer saber se tiver algum tipo de golpe, olhe para a Venezuela. A Venezuela não é comunista, eles deram um golpe. Acabou. Morreu. Não tem empresa mais lá. Morreu. Acabou. O pessoal foi embora. Quem tem dinheiro foi embora, se mandou. Que é o que vai acontecer com o Brasil. E nós iremos chafurdar. Chafurdar. Não tem jeito. Não tem conversa. Então, o grande maestro é isso. Agora, é óbvio que a pessoa quer peitar, né? Quer sair das 4 linhas aí da Constituição, é complicado. Concordo com você até que o Supremo às vezes extrapola, mas tem que ter jogo de cintura, meu amigo. Jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, tem que saber fazer, não fazer conluios, com chavos, né? Como está se fazendo hoje em dia com o Centrão, onde antes da eleição bateu pesado, dizendo que o Centrão era só quem chama a polícia, não ficava ninguém dentro. Isso foi falado por um dos ministros dele, e hoje está aí de mão dada com o pessoal. Então, isso não se faz, tá certo? Na minha humilde opinião, tá certo? Então, eu votei no Bolsonaro, me arrependo de ter votado, claramente, falei isso abertamente. Por quê? Porque a coisa não deu certo. É simples assim. Hoje nós estamos com inflação alta, com juros altos, tá certo? Esses juros altos nossos aqui diminui a liquidez das empresas, a liquidez do mercado, menos consumo, tá certo? Então, para o caminho que nós vamos. Aí está claro, senhores. Tem ainda para ajudar, para apimentar essa incerteza, tem mais uma forte, a crise hídrica. O que o governo fez para a crise hídrica? Claro que ele não é Deus, não pode fazer chover mais, mas houve outras alternativas, foi pensar as alternativas, está falando em termos de governança para o público qual é a posição que nós estamos? Vamos ter racionamento ou não teremos racionamento? Pô, ninguém falar agora aqui que o Congresso não ajuda? Não, desculpe. Eu não encaro dessa maneira. Quando entrou para presidente da República, ele sabia o jogo que tinha que jogar. Ele sabia as regras do jogo. Então, entra na regra. Quem está na chuva para se molhar. Quem está na chuva para se molhar. Se adapte. Né? Mundo bunny, se adapte. E não estamos se adaptando, velho. Eu quero jogar o quê? O mundo da Alice dos Países das Maravilhas. Isso não existe. Nem lá nos Estados Unidos isso existiu. E está aí o exemplo do Trump. Dançou. Teve invasão do Capitólio, tal, que foi uma coisa absurda também, e acabou. Morreu, foi tiro no pé. Não tem como. Então, é uma incerteza, né? A crise hídrica é mais uma pressão na panela de pressão que pode explodir. Porque vai atingir de forma muito clara as indústrias como um todo e a questão do agronegócio. O agronegócio, o PIB nosso, que está menos de o ano que vem, a previsão desse PIB menos 1, senhores, é sem levar em consideração o impacto que a crise hídrica vai dar, a seca, na verdade, no agronegócio, que tem uma projeção que, pela primeira vez desde 2016, o PIB vai ter uma retração no agronegócio. Então, isso aí é incerto. Isso é uma incerteza. Não adianta a gente querer imaginar, pedir a Deus, podemos rezar, fazer novena, que o pessoal faz. Não tem milagre. E não podemos viver disso, né? Desculpe, não podemos viver disso. Tá certo? Então, isso é um ponto importante, tá? Isso é um ponto importantíssimo. Já falei com vocês que sem investidor externo não vamos decolar. Então, não adianta querer bancar o patriota. Não precisamos. Precisamos, sim, senhor. Precisamos. Nós somos uma família endividada. Nós somos uma família que estamos usando o cheque especial e o cartão de crédito estourado, senhores. Ponto. Tem que encarar isso daí. Quem não encarar isso daí não vai sobreviver. É simples assim. Preciso cortar custo. Preciso cortar o peso do Estado. Tá certo? Isso não acontece.
Tínhamos que ter um programa liberal que foi prometido para nós. Isso não aconteceu. Tá claro? Então, isso é importantíssimo ter esta visão. Tá certo? Então, esse é um ponto focal. Tá certo? E para eu ter, na realidade, né, o investidor querendo investir no Brasil, preciso ter tranquilidade. Eu preciso ter, na verdade, não o ruído que nós estamos tendo. Preciso atrair investidor para cá. Porque o Brasil é um país grande, maravilhoso, tem N pontos positivos. Tem que atrair o cara para cá e não deixar o cara inseguro. Agora, o que gera essa insegurança fora o ruído político? É também a questão do país, do governo, ter o quê? Responsabilidade fiscal. Não pode estourar o teto, porque se estourar o teto, temos problemas pela frente, tá certo? Isso é um ponto fundamental. O Gabriel perguntou, ótimo, quando citado aí, ameaças do golpe de Estado fazem realmente que um país perca a sua injeção. Exatamente, é isso mesmo. Falou em golpe, o pessoal pula fora hoje em dia. Estamos no século XXI, né, senhores? Século XXI. Os países que têm golpe, que têm governos autoritários, são paisecos. Como nós somos chamados pelo Independence Day, né, desculpe, o Independente, da Inglaterra, países, né, das bananas. Pelo amor de Deus, isso é um insulto para nós. Isso é um insulto para mim, como brasileiro, como eu, né, que labuto, sou empresário, ralo aqui no Brasil. Isso é um insulto muitíssimo grande. Tá certo? A gente não pode pensar nisso. Isso foi século passado. Fui militar. A Revolução de 64 foi boa para o Brasil? Do meu ponto de vista, foi até certo ponto. Foi boa, sim. Mas isso é 64. Nós estamos em 2021, meu amigo. Acabou o papo já. Esse sonho de ser comunista. Que comunista? Que não tem nem comunismo mais no Brasil. Qual país é comunista? A Coreia do Norte? Fechada do jeito que ela é? Pelo amor de Deus. Então, vamos acordar aqui um pouquinho, né? Meu ponto de vista, tá, gente? Eu estou falando aqui o que o brasileiro pensa, abertamente. Então, ele precisa desse investidor interno. E eu tenho que ter credibilidade. O Brasil precisa de credibilidade. Credibilidade em termos de responsabilidade fiscal. O que vem a ser responsabilidade fiscal, senhores? É você ter o controle das suas contas. Contas públicas tem que estar controlada. Ok? Então, nós temos um problema sério aí que chama-se precatório. O que são os precatórios? Né? São as dívidas que o governo federal possui, já em última instância, já estão, né? Já foi dada a sentença, não tem mais a quem recorrer. E ele não tem o dinheiro para querer pagar isso aí. Quer dizer, dinheiro tem, porque tem que estar no orçamento. Só que, para fazer projetos aí ainda sociais, que são projetos eleitoreiros ou projetos de infraestrutura, o governo fala que não dá para poder pagar o precatório. Aí quer fazer o quê? Mandou o PEC aí para o Congresso, que não deve ser aprovado. Se o Congresso tiver a hombridade necessária, tiver a moral necessária, não pode aprovar um absurdo desse. Ele quer pegar o precatório, que é de menor valor, e pagar à vista. E o precatório maior, pagar em 10 anos. Agora, o problema não é pagar em 10 anos. É que esse dinheiro, o precatório, que deveria estar no orçamento, que faz parte, ele quer montar um fundo. E esse fundo vai ser financiado por quem? Pela venda de imóveis, né, dos ativos da União, que, no meu ponto de vista, não vai acontecer, não aconteceu quase nada agora aqui nesses 2 anos e meio, não aconteceu nada, tá certo, em relação a isso, absolutamente nada, estou sendo muito claro em relação a falar isso daqui com vocês, e mais ainda os dividendos das estatais. Piada, né? Isso é uma piada. Tá claro? Isso é uma piada. Porque se fizer isso daí, esse tipo de pagamento, que são 89 bilhões de reais, não entra no orçamento. Ou seja, sai fora do teto. O que é isso daí, meus amigos? Contabilidade criativa. Pedalada, que a Dilma fez. Que até o Fernando Henrique Cardoso também fez. Só que na época lá o Congresso não quis dar. Agora, Bolsonaro está querendo fazer indiretamente. Não é crime, igual. A Dilma também falou que não era crime. Da mesma maneira. Pedalada. Isso é pedalada fiscal. Estou dando um jeito, um contorno para poder fazer. E isso gera instabilidade. Por quê? Porque para o pessoal de mercado financeiro, eles estão acreditando, então, isso está em todos os jornais, não sei o que falo apenas, está em todos os jornais claramente colocado o quê? Isso é calote. Isso é calote. E quem vai colocar o dinheiro aqui dentro sabendo que o governo pode dar calote? Você colocaria seu dinheiro? Você coloca num fundo lá em Portugal hoje em dia?
um fundo na Europa hoje em dia? Pergunto eu a vocês. Isso é insegurança, senhores. Isso gera insegurança. Não tem dúvida disso. Isso é um ponto fundamental. Tá certo? Então, isso é para poder pensar que isso é uma variável que afeta quem? Afeta todas as empresas e nós, como cidadãos brasileiros. Na veia. Não tem como a gente escapar. Isso é risco. E é risco que tem que ser calculado. O que isso impacta a mim? Tá certo? O que isso impacta? A minha empresa em relação a isso. Tá certo? Então, se o mercado entende que isso é calote e o Brasil perde credibilidade, eu não tenho investimento. Eu não tendo investimento estrangeiro, a economia faz o famoso voo da galinha, que a gente vem fazendo aí já há algum tempo. Dá uma levantada, que não é pesada, ela cai. Ela não voa, não é pássaro. E nós não decolamos. Isso não é ser pessimista, não, senhores. Isso é uma realidade hoje. E não sou eu falando. Tem o Pércio Arida, Armínio Fraga, tá certo? Gustavo Franco, pessoal que foi do governo, trabalhou no governo, tá certo? As agências internacionais. As agências internacionais falam que o risco do Brasil, ele não é que ele está alto demais, não é isso, não. O Brasil está onde sempre esteve. O que aconteceu foi, na expectativa ou na expectativa do governo Bolsonaro, quando entrou, fazer o que tinha sido prometido em campanha, tornar isso aqui liberal, um Estado menos pesado, um pouco menos impostos, etc. Isso não aconteceu. E não foi a pandemia, não, hein, senhores? Não foi só a pandemia. Isso não acontecendo, o risco do Brasil voltou ao que era antes. Então, nós voltamos a ser, na verdade, o patinho feio da história, infelizmente. Tá certo? Então, quem vem para cá é o pessoal que vai querer apenas sugar. Não tenha dúvida disso, tá certo? Então, isso é um ponto fundamental. O Pércio Arida, repito, falou que o juro lá fora está baixo e tem dinheiro. O que faltando é ter uma atração para o dinheiro chegar até aqui. Tá certo? O nosso PIB para 2022 já caiu de 1,5, 1,5 para 0,405. Então, Paulo Guedes, PIBinho que nós estamos tendo, tá certo? A crise hídrica nossa, na verdade, tá certo? Que ninguém sabe muito o que faz, ela vai, na verdade, agredir aí as empresas de forma muito direta pelo racionamento e mais o agronegócio pela seca. Então, compensa eu investir, por exemplo, uma área para ser super irrigada? Como é que eu vou irrigar essa área se não vai ter água no rio que eu vou tirar, entre aspas, e para irrigar a área tem que ter energia. Eu só não vou ter energia porque eu, empresa, não investi numa outra matriz energética, por exemplo. Me explica a lógica da coisa. Não tem. Então, eu vou fazer um resumo dos senhores do que nós estamos vivendo aí de incerteza hoje, que é o risco estratégico. Primeira incerteza macro, mãe, é a tensão, o ruído e a gestão política. Número 1 é isso. Dessa tensão, dessa gestão, desse ruído político, surgem o quê? No nosso ponto de vista, meu ponto de vista, surgem 3 grandes eventos que são independentes, não são interdependentes, são independentes. Então, nós temos aí a crise hídrica, nós temos aí a responsabilidade fiscal e temos como que a pandemia vai se comportar daqui para frente. São 3 grandes eventos independentes. Só que a consequência ou as consequências desses 3 grandes eventos, aí sim, embaixo, eles fazem a interconectividade. Então, por exemplo, a crise hídrica, eu posso ter o racionamento. Ter no racionamento impacta diretamente em quê? Impacta em ter inflação, juros altos e até uma estagflação. Por que isso daqui? Porque, na verdade, eu vou deixar de produzir mais. A minha produtividade cai. A minha produtividade fica mais cara. Minha bandeira fica mais cara. Eu tenho que ter outro tipo de matriz, obrigatoriamente. A responsabilidade fiscal, ela tira o que do Brasil? Ela tira o investidor estrangeiro se eu não cumprir a controle das contas públicas. Então, ela tira isso daqui. Tirando isso daqui, eu faço o voo da galinha. Eu não vou ter dinheiro para isso. Então, eu vejo vocês que no terceiro nível aqui, eu tenho uma interconexão grande entre isso. Sendo no primeiro nível, a questão clara, da tensão, ruído e da gestão. Abaixo, na verdade, do racionamento, da inflação alta, retração do PIB, da estagflação, na verdade, que eu posso vir a ter, tá certo? E do investidor saindo do Brasil porque tem a perda da credibilidade, e vocês podem olhar claramente, teve indústria do Brasil que fechou, tá certo? Teve indústria no Brasil que fechou.
for estrangeira. Eu tenho que tipo de riscos? Eu coloquei aqui praticamente 10 grandes riscos, né? 10 grandes problemas que nós temos que estar enfrentando a nível macro do Brasil, que vai impactar a empresa, que é risco estratégico. Primeiro deles, cai a produtividade da empresa. Segundo deles, os juros altos. Com isso, pode ter o quê? Volatilidade do câmbio, ponto importante. Para alguns pode ser positivo, aquele que exporta muito, tá certo? E que vai acabar pegando o corredor da exportação, do que colocar o seu produto aqui dentro. Então, vamos ter isso. A liquidez das empresas, sejam elas quais forem os tipos, vai cair. O juro vai estar alto, tá certo? Minha produtividade vai cair, tá certo? É capaz de eu ficar no vermelho, tá certo? A liquidez das empresas vai ficar mais baixa, a liquidez do consumidor vai ficar menor, ele ficando menor com liquidez no bolso ou com medo de perder o emprego, vai consumir menos. Então, o consumo menos afeta a empresa, então é um ciclo vicioso, um looping negativo, tá certo? Com a diminuição do consumo. Diminuiu o consumo, a liquidez do consumidor fica pequena, a da empresa fica menor, eu posso ter o quê? Desemprego. Tendo desemprego, tá certo? Eu tenho um aumento da desigualdade. Não tenha dúvida disso, tá certo? Posso ter ainda a instabilidade do agronegócio. E posso ter ainda um aumento da instabilidade política. Inclusive, né, como consequência dessa instabilidade política, em função da CPI, posso ter até o impeachment do presidente. Hoje está no jornal que os juristas estão dando aí 7 crimes de responsabilidade. Pode ser, não estou dizendo que vai ser, pode ser. Então, o que vale para a gente fazer a gestão de riscos, né, estratégica? Eu ter esses 10 aqui macro riscos estratégicos Brasil, isso é riscos Brasil que nós estamos vivenciando hoje, infelizmente, esse é o nosso contexto, tá claro? Isso é muito importante de saber, tá? E eu tenho que saber o que isso vai impactar o meu negócio. Quais são as variáveis internas que eu tenho que podem ajudar a suportar isso daqui, ou vou fazer apenas o monitoramento. Então, pergunto eu a vocês, numa época dessa, numa situação dessa, eu tenho que fazer investimentos altos? Só estou perguntando, não estou negando. Se eu for uma área que tem uma alta, né, rotatividade do fluxo de caixa, um alto fluxo de caixa, talvez compense, uma ótima liquidez, compensa. Se for outra, não. Se eu sou uma empresa que eu dependo obrigatoriamente do consumo e da liquidez dos meus clientes, eu vou ser afetado drasticamente. Vai cair esse consumo, vai cair essa parcela. Não tenha dúvida disso. Se eu tenho um mercado especialmente focado na classe C e D, a tendência é piorar, não é melhorar. Mesma coisa para a classe média. Para a classe AA, isso nunca chega a uma perturbação muito grande. Não chega a ser nem perturbação, nem cócega, às vezes. Mas para a classe média, média alta, média baixa, classe C e D, senhores, todos nós seremos impactados. Todos nós seremos impactados. De uma maneira muito forte agora, tá certo? E não foi só pela pandemia, porque tem países lá fora que já estão acima, em termos econômicos, da época pré-pandêmica. Tá certo? E nós estamos derrapando. Desculpe, nós estamos derrapando. Então, senhor, eu tenho que ter uma visão clara. Então, eu tenho que fazer o quê? Com esses 10 macro riscos que a área de planejamento estratégico teria que levantar junto com a área de riscos, eu tenho que olhar quais são as variáveis internas que eu tenho. Exemplo, retenção de talento. Preciso ter? Tendo em vista o que eu vou enfrentar pela frente? Preciso ter uma adaptação, uma qualidade grande, de adaptabilidade muito grande, de eu adaptar rapidamente? Tenho contingência com o meu ativo? Os ataques cibernéticos vão aumentar em função disso? Tendência a aumentar, né? Por que tendência a aumentar? Porque a empresa vai puxar o freio de mão. Não tenha dúvida disso. Se eu tenho um sistema legado, para quem não sabe, são sistemas antigos, bons ainda em andamento, mas não estavam preparados para a época, né, de ataques cibernéticos. Então, tem muita empresa, muita infraestrutura crítica do Brasil que está ainda com o sistema legado. Vai trocar numa época dessa? Não, não vai. O cara puxa o freio de mão e vai assumir o risco. E vai levar paulada, como nós estamos vendo o que está acontecendo aqui. O ataque cibernético é uma variável que tem externa, mas tem uma variável interna muito grande, tem que investir.
Tem que colocar medidas preventivas. Tá certo? Isso é um ponto fundamental. Então, eu tenho que fazer análise de risco, levantar as internas, as externas são essas daqui, pode ser mais, pode ser menos, depende de vocês, tá certo? Fazer uma integração, fazer uma análise de risco, fazer a matriz de impacto cruzado, o teorema de Bayes, que são probabilidades condicionantes, saber o que uma interfere na outra. Cruzar as duas e ver quais são as prioridades que eu tenho que olhar. O que eu posso monitorar rigidamente, tá certo? De maneira muito clara, acirradamente, e o que eu posso fazer para minimizar os impactos do risco negativo. E eu tenho que olhar do que dessas variáveis aqui, para algumas empresas a volatilidade do câmbio pode ser muito boa, se eu vou aproveitar ou não essa oportunidade. Tá certo? Então, eu tenho que olhar isso daqui. Então, eu vou ter risco negativo e risco positivo. Vou ter os dois tipos de risco. E verificar se a minha estratégia, se o meu modelo de negócio está, na verdade, concebido de maneira clara. Então, quando falam aí no jornal que vai subir os juros, vai ter estagnação, que vai ter a volatilidade muito grande do câmbio, etc., tudo bem. Agora, eu tenho que olhar isso daqui sob a ótica empresarial. O que isso impacta a mim? O que eu tenho de impacto, na verdade? Claramente, quais são as consequências que eu vou ter, positivas e negativas? E colocar isso no papel e discutir com a alta gestão, para saber qual é o modelo, a estratégia que eu tenho que tomar. Eu não posso estar pensando apenas na lista do País das Maravilhas, dizendo que não tem nada, não acontece nada, não vai, eu vou passar batido. Não vai, não, senhores. Não vai, não. Não vai passar batido, não. Então, a tendência para o ano que vem é ser um ano mais difícil que 2021, infelizmente. A gente vai ter a campanha eleitoral, vai ser polarizada, sim, obrigatoriamente. Espero, né? Rezo todo dia aí que tenhamos uma terceira via que seja muito mais centrada do que só a esquerda, que só a direita. Isso não vai dar certo, porque os extremos se atraem, do meu ponto de vista. Então, temos que ter uma terceira via clara, direta, única, tá certo? Para a gente poder tentar arrumar esse país. Eu estou com 65 anos, senhores. Desde que eu tenho 4 anos de idade, meu pai já falava: isso aqui é um gigante adormecido. Só que, infelizmente, eu continuo falando isso para o meu neto. O gigante continua adormecido. Então, acho que nós temos que tomar uma atitude, nossa geração, minha geração, geração dos mais jovens, de fazer acordar esse gigante. Nós temos que fazer acordar esse gigante, né? De uma forma totalmente legal, obviamente. Vamos pelas urnas. Temos que brigar por isso, obrigatoriamente, tá certo? Então, eu queria falar com vocês, basicamente é isso. As empresas têm que acompanhar e monitorar. Então, qual é a função estratégica da área de riscos? A função é essa. Eu tenho que mostrar o mapa para, né, os executivos, para o conselho, discutir com eles esse mapa de riscos estratégicos, verificar, né, o que possa ser acompanhado cerradamente, o que eu posso influenciar e, se for o caso, mudar a minha estratégia, meus objetivos e meu modelo de negócio, se for o caso, para tentar sobreviver. Então, a sacada de ter uma área atuante de gestão de riscos é isso. Eu fico triste, extremamente triste, quando eu vejo clientes meus, né, que a gente levantou o ano passado, 2020, né, nas matrizes nós colocamos lá vários tipos de riscos, parecidos com esses que nós colocamos com vocês aqui, e simplesmente a gestão não deu bola, colocou de lado. E hoje sofre por dizer: puxa, caiu a renda, perdemos X% da minha carteira. Falei: por quê? Então, olha a matriz de risco tua aí. Diz respeito a quê? Queda de receita do consumidor. Porra, velho. Você tinha que fazer o quê na frente, então, antes? Diminuir o preço? Fazer uma forma de entregar outros produtos? Inovar? Então, senhores, está aí um questionamento que seja claro para vocês. A matriz de risco ela é dinâmica. A matriz de risco estratégica, os gestores, os diretores, o presidente, os membros do conselho têm que olhar e discutir. E não olhar com cara de paisagem para dizer o seguinte: isso aqui não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ledo engano. Então, tem aí o cisne negro, que são eventos que são considerados aí aleatórios, podem acontecer, e tem o rinoceronte cinza, que é o que eu estou cantando para vocês aqui. Isso vai acontecer, se nada for feito. Então, a empresa tem que se preparar, ela tem que ser antifrágil, se preparar para isso e sair mais fortalecida. Ok?
Então, esse é um ponto aí fundamental que eu queria passar esse recado para vocês. Por isso que eu mudei a forma de dar agora esse webinar, tá certo? E um ponto para poder não esquecer: planejamento estratégico tem que ser feito a 4 mãos. Área de planejamento estratégico junto com gestão de riscos e, obviamente, com alta gestão. Senão, não vai adiantar absolutamente nada, senhores. Ninguém sabe tudo, então tem que trocar figurinha. Tem que trocar figurinha, tem que trocar informações, tem que ter discussão, obrigatoriamente, para que a empresa possa olhar e verificar se está vindo aqui uma tormenta grande, uma chuva grande, como é que eu vou resistir a isso? De que forma que eu vou resistir a isso? Então, isso é importante, ok? Tem mais alguma pergunta aí? Tem. Então, Itaro. O Itaro, numa empresa que não tem área de desenvolvimento estratégico, área de risco, é viável o setor de controladoria assumir essas funções? Temporariamente, Itaro. Tá certo? Itaú. Temporariamente. A controladoria ela tem uma função clara de fazer aí o controle das despesas contábeis, etc. Mas você tem que ter uma área de riscos, porque você tem que ter, na verdade, a independência. A área de risco tem que ser independente. Ela fala diretamente com o presidente da empresa. Teria que fazer assim. A área de planejamento estratégico vai estar casando essas ideias. E uma área de auditoria para auditar se está sendo feito. Então, o ideal é ter isso. Claro, numa empresa menor, você não vai ter as áreas tão claramente, né, designadas aqui. Então, numa empresa mediana para baixo, você pode ter uma mistura. Em empresas maiores, é inadmissível, em termos de governança, você não ter isso pré-estipulado. Ok? Isso é um ponto fundamental para a gente poder falar e conversar com vocês. Ok, senhores. Mais alguma pergunta que vocês têm para falar aí? Desculpe a minha forma enfática de falar, mas é que eu fico até meio emocionada, no bom sentido, de falar isso aí com vocês, porque eu acho que temos que ter mudanças aí cruciais. E acho uma pena, olhando para o meu neto, para a minha netinha, tá certo? Que estamos passando mais um sufoco, mais um perrengue de novo, né? E que 2022 vai ser um ano difícil e complicado, certo? Então, eu, como empresário, sei que a bola vai ser quadrada e que teremos que tomar medidas, na verdade, que são duras às vezes, tá certo? Sinto que vamos passar por mais um perrengue. Quando teve a pandemia, eu falei que nós tínhamos que bancar, achando que, na verdade, o governo fosse cumprir a parte dele. A parte que deveria ter sido cumprida. E não cumpriu. Sinto muito. Não cumpriu. E o resultado está aí agora. Estamos pagando aí um preço que, se tivéssemos feito isso de uma maneira muito mais conciliatória, tá certo? De uma maneira muito mais integrada, como maestro, que é a função que tem o presidente da República, não estaríamos nessa posição que estamos vivendo hoje. Isso é minha opinião pessoal do brasiliano, tá certo? Não é da brasileira, é do brasiliano, que eu falo abertamente com vocês. Ok? Como não tem aí mais perguntas, eu agradeço aí a boa vontade de vocês e fica para uma próxima vez o outro webinar que teremos aí nas próximas semanas. Muito obrigado, até a próxima.